Integração News. Olá pessoal que acompanha a Integração News, nós estamos chegando para trazer mais um conteúdo até você que acompanha o nosso canal do YouTube. E hoje você vai ficar muito bem informado com as últimas notícias do nosso paradesporto nacional e internacional. Você vai saber quais foram os 50 atletas convocados para o Mundial de Atletismo de Nova Delhi, na Índia, que acontece entre o período de 27 de setembro a 5 de outubro. Nós vamos falar também sobre a participação de atletas do tênis de mesa paralímpico em 2 eventos internacionais nos Estados Unidos. O Brasil conquistou mais uma medalha no Grand Prix de tiro esportivo que foi encerrado na última segunda-feira em Arequipa, no Peru. Vamos falar também sobre a semana de treinamentos exclusivos para atletas femininas do badminton paralímpico, entre outras notícias que movimentaram o nosso paradesporto no Brasil e no mundo. Por isso, fique com a gente e acompanhe mais um conteúdo aqui da Integração News, junto com você no esporte paralímpico. Se inscreva em nosso canal e fique integrado com as notícias do esporte paralímpico. A seleção brasileira de tênis de mesa vai disputar nesta semana 2 competições internacionais, o ITTF World para Futuri Spokane 2025, que acontece entre 6 e 8 de agosto. Na sequência, a delegação brasileira disputa o Para Elite Spokane 2025, torneio principal. As disputas acontecem em Spokane, nos Estados Unidos, e reúnem, respectivamente, 153 atletas de 26 países no torneio Futuri e 191 atletas de 29 países no Para Elite. O Brasil vai ser representado por 20 atletas nas classes feminina e masculina, com presença confirmada nos 2 torneios. Trazendo aqui para você então o nome destes 20 atletas que representam o nosso país, são eles: Aline Ferreira da classe 7, Letícia Lacerda também da classe 7, Daniele Howen da classe 9, Sofia Kelmer da classe 8, Thaís Severo da classe 3, Marliane Amaral da classe 3, Melanie dos Santos da classe 10, Jennifer Parinos da classe 9, Joyce Oliveira da classe 3, Cláudio Massad da classe 10, Gabriel Oliveira Antunes da classe 10, Guilherme Costa da classe 2, Iranildo Espíndola da classe 2, Israel Stro da classe 7, Lucas Carvajal Arabian da classe 5, Lucas Carvalho da classe 9, Luiz Manara da classe 8, Paulo Salmin da classe 7, Tiago Simões Gomes da classe 11 e Welder Camargo Knaf da classe 3. As informações foram publicadas pela assessoria de imprensa do CPB, o Comitê Paralímpico Brasileiro. A seleção brasileira de tiro esportivo encerrou na última segunda-feira, dia 4 de agosto, a sua participação no Grand Prix de tiro esportivo de Arequipa, realizado no Peru, com um total de 5 medalhas conquistadas nos 3 dias de competição. O Brasil somou 2 medalhas de ouro, 1 medalha de prata e 2 medalhas de bronze. Débora Campos foi a última atleta do Brasil a conquistar a 5ª e última medalha do país neste evento. A brasileira conquistou o bronze na final feminina da prova P2, pistola de ar 10 metros da classe SH1, em prova realizada na tarde do último dia 4 de agosto. O Brasil já havia conquistado outras 4 medalhas entre o sábado, dia 2, primeiro dia do evento, e domingo, dia 3, segundo dia da competição. Você pode conferir as medalhas conquistadas pelos brasileiros no nosso informativo do Paradesporto, publicado na última segunda-feira, dia 4 de agosto, aqui no canal do YouTube da Integração News. As informações são da assessoria de imprensa do CPB, Comitê Paralímpico Brasileiro. O Comitê Paralímpico Brasileiro anunciou nesta terça-feira, dia 5 de agosto, o nome dos 50 atletas
e outros 10 atletas guia para o Mundial de Atletismo de Nova Delhi, na Índia. O evento será realizado no período de 27 de setembro a 5 de outubro. Esta vai ser a 12ª participação da delegação brasileira no Mundial da modalidade. A formação da seleção brasileira, que irá ao país asiático, levou em consideração critérios de entrada para esta competição que foram estabelecidos pelo CPB, divulgados no mês de abril deste ano. Todos os atletas também precisaram atender aos requisitos mínimos de elegibilidade que foram estabelecidos pela World Paralympics, a WPA, que é a entidade ligada ao Comitê Paralímpico Internacional e que rege a modalidade em âmbito mundial. Trazendo algumas curiosidades sobre alguns participantes e também sobre a delegação brasileira neste Mundial de Atletismo. Tetracampeão mundial nos 100 metros, o atleta convocado foi Petrúcio Ferreira, que também é tricampeão paralímpico. Jerusa Geber é dona de 11 medalhas em mundiais e a maior medalhista da atual seleção brasileira de atletismo. Em Nova Delhi, ela pode superar a maior medalhista do país na história de mundiais de atletismo, que é a Terezinha Guilhermina, que atualmente possui 12 medalhas conquistadas. Entre os mundiais realizados nos anos de 2006 em Assen e em Doha 2015. Daniel Martins, que também está presente na lista, vai em busca do tetracampeonato mundial na prova dos 400 metros da classe T20. Para as provas de campo foram convocados nomes como Beth Gomes, que já subiu ao pódio 6 vezes em mundiais, conquistando 4 medalhas de ouro, 1 prata e 1 bronze, e Thiago Paulino, que possui 3 ouros e 2 pratas nas provas do arremesso de peso e do lançamento de disco da classe F57. Na Índia, a seleção brasileira de atletismo vai contar com uma delegação quase do mesmo tamanho da equipe que competiu no Mundial de Kobe, realizado em 2024. Na ocasião, o país contou com 46 esportistas, além de 10 atletas guia. O recorde nacional de participação na história da competição foi realizado na edição de 2023 em Paris, na França, quando foram convocados 54 atletas, além de 11 atletas guia. Na ocasião, realizada em 2024 em Kobe, no Japão, o Brasil ficou na 2ª posição do quadro geral de medalhas, com 42 pódios, 19 medalhas de ouro, 12 medalhas de prata e 11 medalhas de bronze. Esta foi a campanha mais dourada do país na história dos mundiais. Já no Mundial do ano anterior, em 2023, o Brasil teve o seu melhor desempenho em total de pódios. Foram 47 pódios. Destas, 14 medalhas de ouro, 13 medalhas de prata e 20 medalhas de bronze. Na história, o Brasil já conquistou 307 medalhas nos mundiais de atletismo, sem considerar a participação do Brasil na edição de Birmingham em 1998, por falta de dados do Comitê Paralímpico Internacional, o IPC. O Brasil soma até aqui 108 medalhas de ouro, 93 medalhas de prata e 108 medalhas de bronze. Vamos, sem mais delongas, trazer aqui para você o nome então dos 50 convocados. São eles Alan Becker Fonteles, da classe T62, Alessandro Rodrigo da Silva, da classe F11, André Rocha Antunes, da classe F52, Antônia Queda da Silva, da classe T20, o Azer Matheus Ramos, da classe T36, Bartolomeu Chaves, da classe T37, Christian Gabriel da Costa, da classe T37, Cícero Valdiran Lins, da classe F57, Clara Daniele Barros, da classe T12, Claudinei dos Santos, da classe F56, Daniel Tavares Martins, da classe T20, Daniele Jesus dos Santos, da classe T12,
Edenilson Roberto Floriani, da classe F42, Edileuza dos Santos, da classe T72, o Edson Cavalcante Pinheiro, da classe T37, Elizabeth Gomes, também conhecida como a Beth Gomes, da classe F53, Fabrício Barros Ferreira, da classe T13, Fernanda Yara da Silva, da classe T47, Giovana Castilho Gonçalves, da classe F32, Henrique Caetano Nascimento, da classe T35, Isabela Campos, da classe F11, Jardênia Félix Barbosa, da classe T20, Jean Oliveira da Silva, da classe T13, Jerusa Geber dos Santos, da classe T11, João Marques Cunha, da classe T72, Joefferson de Oliveira, da classe T12, Júlio César Agripino, também da classe T11, Kesley Pereira Teodoro, da classe T12, Lorena Spoladori, da classe T11, Lohane Aguiar, da classe T12, Maria Clara Augusto, da classe T47, Matheus Evangelista Cardoso, da classe T37, Matheus de Lima, da classe T44, Petrúcio Ferreira, da classe T47, Raíssa Machado, da classe F56, Rayane Soares da Silva, da classe T13, Ricardo Gomes Mendonça, da classe T37, Romildo Pereira Santos, da classe T44, Samuel Oliveira Conceição, da classe T20, Susana Nainer, da classe F46, Thalita Simplício, da classe T11, Tiago Paulino dos Santos, da classe F57, Thomas Moraes, da classe T47, Verônica Hipólito, da classe T36, Vinícius Augusto Cabral, da classe T71, Vinícius Marques, da classe T72, o Alisson Fortes, da classe T64, a Ana Helena Brito, da classe F32, Yeltsin Jaques, da classe T11, Zileide Cassiano da Silva, da classe T20. Estes, portanto, são os 50 convocados para o Mundial. Trazendo agora para você o nome dos atletas guia que foram convocados, são eles: Alexander Salles Amaro, o Edson Ávila, Felipe Veloso da Silva, Gabriel Aparecido dos Santos, Guilherme dos Anjos, Igor Clemente Medeiros, o Jackson César da Silva, Mau Rinaldo dos Santos, Micael Batista dos Santos e o Renato Costa Oliveira. As informações foram divulgadas pela assessoria de imprensa do CPB, o Comitê Paralímpico Brasileiro. Você que está acompanhando o nosso canal do YouTube, mas ainda não se inscreveu aqui no canal da Integração News, gentilmente nós pedimos a você que nos ajude a alcançar a marca dos 1000 inscritos. Basta você clicar em inscreva-se neste canal e você vai passar a conferir os nossos boletins atualizados sobre os mais variados acontecimentos do paradesporto no Brasil e no mundo. Para você que já é inscrito, divulgue esse link para seus amigos, seus familiares, grupos de WhatsApp e grupos de Facebook para que possamos levar até mais pessoas os nossos informativos. E também você pode nos dar aquela moral, nos apoiar deixando aquele like bacana pra gente no nosso conteúdo. Basta você clicar em marque como gostei este vídeo e assim a plataforma do YouTube vai entender que você deixou aquele like pra gente e vai também compreender a relevância dos nossos informativos e recomendá-los para mais pessoas. Então, são tarefas gratuitas e bem simples. Se inscreva caso você ainda não seja inscrito, compartilhe nosso link e deixa aquele like pra gente, se não for pedir muito aí para você que acompanha os conteúdos aqui feitos pela Integração News. Vamos dando sequência ao nosso informativo aqui em nosso canal do YouTube. O CT Paralímpico em São Paulo está recebendo nesta semana os primeiros treinamentos exclusivos para mulheres do badminton paralímpico. Ao todo, são 14 atletas que estão na capital paulista até o próximo sábado, dia 9 de agosto. Os treinamentos estão servindo de preparação para o Internacional de Badminton Paralímpico, que acontece no Peru no período de 12 a 17 de agosto. O evento vai reunir 46 brasileiros, destes 25 da atleta da categoria masculina
e outras 21 da categoria feminina. Esta semana, que está sendo realizada pela Confederação Brasileira de Badminton CBBD, é a primeira exclusiva de mulheres na modalidade. Esta ação vai ao encontro do plano estratégico do CPB. Entre os objetivos traçados no documento está o aumento ano a ano do número de participantes mulheres em competições de alto rendimento. Vale destacar que nos Jogos Paralímpicos de Paris, o Brasil teve a maior participação feminina na história do mega evento. Foram convocadas 117 atletas, totalizando um total de 45,88% do total dos competidores. Outro número que chama atenção, das 89 medalhas conquistadas pelo Brasil, 43 foram obtidas por mulheres. Foram 13 de ouro, uma medalha a mais do que as obtidas pelo masculino. Trazendo aqui para você o nome então das atletas que estão nesta semana de treinamentos do badminton paralímpico. A Binaécia Maria da Silva, da classe SL3, Ana Carolina Coutinho, da classe SL4, Bruna Moreira Vasconcelos, da classe SU5, Cristiane Lourenço, da classe SH6, Daniele Martins Rodrigues, da classe SL4, Júlia Vieira, da classe SH6, Isabela Félix, da classe SL3, Cauine Luz, da classe SH6, Laura Fernandes, da classe SU5, Lucivânia dos Santos, da classe WH1, Maria Brenda dos Santos Dias, da classe SU5, Milena Maier Vieira, da classe SH6, Natália Borges Xavier, da classe SH6 e a Sandra Rosa da Silva, da classe SL4. De todas as atletas convocadas, 2 delas não estarão presentes no evento internacional do Peru, de 12 a 17 de agosto, que são elas a Sandra Rosa da Silva e a Milena Maier Vieira. As informações também foram publicadas pela assessoria de imprensa do CPB, o Comitê Paralímpico Brasileiro. O Meeting Paralímpico de 2025, que é realizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, vai ter pela primeira vez 3 etapas simultâneas e em 3 regiões diferentes no mesmo dia. Neste próximo sábado, dia 9 de agosto, o evento chegará a Brasília, no Distrito Federal, Macapá, no Amapá, e também em Pilar, em Alagoas, na região metropolitana de Maceió. Ao todo, são um total de 540 atletas em disputas de 6 modalidades, no centro-oeste, no norte e no nordeste do país. O evento oferece disputas para o alto rendimento e seletivas estaduais para 4 competições em atletas em desenvolvimento, que são as Paralimpíadas Escolares, Paralimpíadas Universitárias, as Paralimpíadas Militares e as disputas dos intercentros. Em Brasília, no Distrito Federal, serão 341 atletas divididos em provas de 6 modalidades. Destes, 182 vão estar nas disputas do atletismo na Universidade de Brasília, 15 estarão na bocha e 30 no halterofilismo, no CETEF. Outros 63 que vão disputar as provas de natação no Clube do Exército, 20 no tiro com arco na Federação de Tiro com Arco do Distrito Federal e 31 no tiro esportivo na Federação Brasiliense de Tiro Esportivo. Já em Macapá, no estado do Amapá, 100 competidores se inscreveram para as provas de atletismo no estádio do Zerão e 18 para as disputas de tiro com arco no ginásio Avertino Ramos. Já em Pilar, na região metropolitana de Maceió, em Alagoas, serão 82 esportistas nas provas de atletismo no Complexo Esportivo Professor Edson Queiroz. Portanto,
são as informações para você sobre mais etapas do Meeting Paralímpico neste ano. As informações são da assessoria de imprensa do CPB, Comitê Paralímpico Brasileiro. A seleção brasileira de bocha paralímpica está treinando nesta semana no CT Paralímpico em São Paulo. Ao todo foram convocados 10 atletas para as atividades que acontecem até o próximo sábado, dia 9. Estas atividades antecedem a Copa do Mundo, que acontece em Curitiba, no Paraná, no período de 10 a 18 de agosto. Todos os atletas que foram convocados para esta fase vão representar o Brasil neste evento internacional. Entre os convocados estão participantes dos Jogos Paralímpicos de Paris, como Andresa Vitória e Evani Calado, Yuri Tauan, Laísa Guerreira, Maciel Santos, Matheus Carvalho e Evelyn Oliveira. A semana ainda está contando com o intercâmbio de atletas da Malásia e da Arábia Saudita, que também se preparam para esta competição, que ocorre então na capital paranaense. Trazendo aqui para você então o nome dos 10 convocados que estão nessa fase de treinamentos e que representam o Brasil então neste evento internacional a partir do dia 10 de agosto. Os atletas da classe BC1 e BC2 são Andresa Vitória de Oliveira, Emerson Rafael da Silva, Maciel Santos e Yuri Tauan da Silva. Os atletas da classe BC3 são Evani Calado, Matheus Rodrigues Carvalho e Evelyn de Oliveira. Os atletas da classe BC4 são Laísa Teixeira, Eliseu dos Santos e José Antônio dos Santos. As informações são da Associação Nacional de Desporto para Deficientes, a ANDE, através da assessoria de imprensa do CPB, Comitê Paralímpico Brasileiro. Além disso, o CT Paralímpico está recebendo também nesta semana os 25 halterofilistas que estão se preparando para o evento que acontece em Santiago, no Chile, etapa da Copa do Mundo de halterofilismo. Este evento vai acontecer no próximo fim de semana, entre os dias 15 e 17 de agosto, e os halterofilistas que foram convocados para este evento no Chile estão, nesta semana de treinamentos, se preparando para esta competição. Você pode conferir os convocados que estão nesta semana de treinamentos no site do CPB, acessando cpb.org.br, e lá você encontra a matéria com todos os detalhes sobre também essa semana de treinamentos da Seleção Brasileira de Halterofilismo. Portanto, muito movimentado o nosso Paradesporto, e claro, você confere tudo aqui com a Integração News. Com mais um conteúdo do Paradesporto, para o canal do YouTube da Integração News, falou o repórter Jorge Daniel. Integração News, junto com você no esporte paralímpico.